A HTEC Assistência Técnica apresenta carregador de bateria KM, sistema de recarga. Qual a forma adequada para recarregar as baterias tracionárias aplicadas em autolavadoras com os carregadores fabricados pela KM, modelos KMT e KMV? Vamos entender passo a passo. Cabos de conexão. Certifique-se que o conector do carregador esteja corretamente conectado ao conector da autolavadora. Caso esteja de forma errada, o LED indicador vermelho permanecerá piscando, indicando que as baterias não estão sendo carregadas. LED piscando, conectores abertos ou mal encaixados. Com os conectores encaixados corretamente, todos os LEDs permanecem apagados e o display indicará o tempo de resfriamento. A partir deste momento, o carregador realiza as funções automaticamente, conforme sua programação. Conector encaixado corretamente, todos os LEDs apagados. Início do ciclo de recarga. Conecte o conector do carregador à autolavadora e, após, ligue o carregador. Carregador ligado. A partir desse instante, o carregador realizará todo o processo de recarga, sem a necessidade da intervenção do operador. Os carregadores saem de fábrica com as configurações adequadas, portanto, o processamento de resfriamento está ativo por 1 hora. Somente após este período será iniciado o processo de recarga das baterias. O display, neste período, estará com o ponto de segundos piscando, indicando contagem de tempo. Após 1 hora, inicia-se o processo de recarga. Primeiro estágio do ciclo de recarga. Após o período de configuração de resfriamento, o LED vermelho do primeiro estágio acenderá, iniciando o processo de recarga nas baterias do equipamento. Ele irá elevar automaticamente até a configuração estabilizada do display. Segundo estágio do ciclo de recarga. Após o período da conclusão do primeiro estágio, o LED amarelo do segundo estágio acenderá, continuando o processo de recarga por mais 5 horas. Neste momento, também irá se adequar conforme a configuração do segundo estágio. Terceiro estágio do ciclo de recarga. Após o período de conclusão do segundo estágio, o LED verde do terceiro estágio acenderá, indicando a conclusão da recarga nas baterias. O display nesse período estará com o ponto de segundos piscando, indicando a contagem de tempo da conclusão do ciclo de recarga nas baterias. Estágio de resfriamento após recarga. Nesse processo, o carregador não estará mais recarregando as baterias e a indicação do tempo no display irá alterar. Vejamos que está com 1 minuto. Somente utilize a autolavadora após o tempo de 1 hora de conclusão da recarga. Este processo evitará danos às baterias por conta de temperatura. Atenção! Mantenha o compartimento das baterias sempre aberto durante a recarga. Na sala de máquinas, durante o processo de recarga, não provoque faíscas, não provoque chamas, não fume, não mexa nos terminais das baterias. Cuidado! Durante a recarga é produzido gás inflamável, risco de explosão. Bateria, adição de água.
Não adicione água em excesso. A água deverá ser adicionada na quantidade certa após a plena carga da bateria. Recarga concluída a 33 minutos. Não recarregue as baterias com os vasos secos. Antes da recarga, deverá ter água suficiente para cobrir as placas. Evite a recarga com as células, vasos secos, pois isso danifica a bateria e corre o risco de explosão. Bateria, recarga. Baterias de chumbo ácido não desenvolvem efeito memória e não precisam de descargas plenas antes da recarga. O indicador de descarga, localizado no painel do equipamento, é uma ferramenta útil para observar as condições de autonomia. O display indica 100% carregado. Utilizando o equipamento, o indicador irá orientar o estado de autonomia. O operador poderá colocar as baterias para carregar em qualquer estágio de descarga. O display indicando mais ou menos 75% carregado. Lembre-se, somente desligue o carregador quando o LED verde estiver aceso e após 1 hora, indicando no display de conclusão de recarga. Instalação da rede elétrica. Desde 2010, já está implantado o novo padrão brasileiro de tomadas elétricas. A nova padronização, estabelecida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, cria 2 modelos básicos de plugs de tomadas: o bipolar, com 2 pinos, e o bipolar com aterramento, com 3 pinos. Uma tomada de 10 amperes, ela é um furo de 4 milímetros para aparelhos que operam com amperagem de até 10 amperes. Uma tomada de 20 amperes, com furo de 4,8 milímetros para aparelhos que operam com amperagem de até 20 amperes. Os carregadores de bateria são fornecidos com os plugs adequados para cada modelo, de acordo com a sua capacidade elétrica, obedecendo o padrão brasileiro. Os carregadores podem ser fornecidos com plugs de 10 amperes ou 20 amperes, dependendo de sua característica técnica. A tomada no estabelecimento deve estar de acordo com a aplicação do carregador. Não utilize adaptadores. Troque a tomada e evite problemas na rede. Recomendações na instalação elétrica para os carregadores de autolavadoras. Rede entre 205 a 240 volts AC. Fios de instalação de 2,5 mm a tomada. Disjuntor. O valor sugerido para o disjuntor é que suporte no mínimo 20% acima do valor nominal de potência do carregador. Potência esta que é mencionada na plaqueta de identificação fixada no equipamento. Observação: caso haja mais que uma autolavadora na mesma rede, deve-se utilizar disjuntores individuais. Veja o exemplo. HTEC Assistência Técnica. Deseja ser um técnico especialista? Deseja capacitar os colaboradores de sua empresa? Entre em contato conosco.